Sabe que hora que o louvor fica bom? Na hora que a perna dói. Que é a hora que a carne começa a morrer. E o espírito começa a entrar no oceano espiritual. De fato. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com a igreja nessa manhã. Chegou a hora de compartilhar essa palavra com a igreja. O Senhor falou comigo há umas 3 semanas atrás. E eu estava para dar um trem já. De vontade de pregar isso. Que Deus me deu. E você fica assim com o coração. Vamos. Desliga o celular. Ou coloca no modo avião. Que não tem nada mais importante para você ouvir agora que não seja a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, e ela penetra na divisão da alma, do espírito, das juntas, das medulas, e ela é capaz de discernir os sentimentos, pensamentos e as intenções do coração. Tudo fica claro quando a lâmpada da palavra de Deus se acende. Então, se tem alguma área em escuridão na sua vida, eu quero dizer nessa manhã que você vai sair daqui iluminado pela palavra de Deus. E quem anda na luz não anda tropeçando. Amém? Quem anda tropeçando é porque ainda está em escuridão. Mas as trevas vão recuar e a luz de Deus vai prevalecer no nome de Jesus. E essa palavra vem como bálsamo de cura para muitos corações aqui nessa manhã. Eu não seria irresponsável de dizer que para todos. Porque o resultado do que a palavra produz não depende só da qualidade da semente. E eu garanto para você que a semente é boa, que Deus não planta semente ruim. Mas depende do solo que cai. Talvez pode cair nas pedras, nos espinhos, na beira do caminho. Mas se nessa manhã o teu coração for uma terra boa, esteja certo, você não vai embora para casa do mesmo jeito como você chegou aqui. Posso ouvir um amém de quem crê nessa palavra? Abra a sua Bíblia, Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 6. Cantares, eu vou precisar da ARC hoje, em tudo, tá? Cantares, capítulo 1, peguei até uma Bíblia emprestada para ler. A minha é King James, mas a King James hoje não me ajuda. Cantares, capítulo 1, versículo 6. Que o Espírito de Deus fale conosco. Prontos aí? Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence não guardei. Vou ler de novo, com muita calma. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence não guardei. Posso ouvir um amém? Levanta o rosto, olha aqui para mim com muita concentração, porque não é difícil, mas também não é fácil. A fala desse versículo que nós acabamos de ler é a fala de uma mulher. E essa mulher tem a pele morena. Só que a pele morena dessa mulher não é por causa da sua raça, por causa da melanina. É melanina? Não é por causa da melanina.
A pele dela é morena porque ela foi castigada pelo sol. Ela sofreu num trabalho que expõe o corpo dela aos raios do sol. E o sol queimou a pele dela. Então ela não é morena pela raça, ela é morena como resultado de algo que ela faz e por causa dos efeitos do sol sobre o corpo dela. Essa mulher vai dizer que está em um lugar que ela não decidiu estar. Ela está falando com o seu amado, dizendo: não repara que a minha pele é morena, acontece que eu fui queimada pelo sol. Ela não decidiu estar nesse lugar, mas ela foi colocada nesse lugar. E a fala dela já começa a denunciar amargura no ser, porque ela diz: os filhos da minha mãe. Quem são os filhos da minha mãe? Meus. Só que quando você fala meus irmãos, você traz uma conotação de intimidade com aquilo que você está falando, meu irmão. Só que ela não se refere a ele como meus irmãos. Ela se refere a eles como os filhos de minha mãe. É igual aquela mãe que vai brigando com o filho, ou falando do pai, falando mal do pai para o filho, em vez de falar bem assim, o meu marido, ela diz assim, o teu pai. Você consegue? Para afastar a pessoa da identidade de quem ela está se referindo. Quem está me entendendo? Então ela diz, os filhos de minha mãe se indignaram contra mim. Os filhos da minha mãe ficaram com raiva de mim, me puniram. E eles me puniram, me colocando, me obrigando a cuidar da vinha deles. E eu fiquei no sol, cuidando da vinha deles. Só que tem uma coisa, eu também tinha uma vinha. Só que por eu estar cuidando da vinha dos meus irmãos, a vinha que era minha, eu não guardei. É nesse caminho que a gente vai começar a conversar a partir de agora. Ela não decidiu estar nesse lugar, os meus irmãos não, os filhos de minha mãe derramaram amargura sobre a vida dela. E agora, a pele morena, o que ela vive agora, é resultado da amargura que derramaram sobre a vida dela. Então, quando ela abre a boca para falar da amargura que foi derramada sobre a vida dela. Então, quando ela fala da amargura. Quando ela se pronuncia por causa da amargura. E é bem assim, tem muitas pessoas que ainda estão vivendo cativeiros terríveis hoje, e elas responsabilizam a amargura que tem na sua própria vida por causa daquilo que os outros fizeram com ela. Eu não tenho gerência, eu não tenho controle sobre aquilo que as pessoas fazem comigo, mas eu tenho controle com aquilo que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Vou falar de novo. Eu não tenho controle sobre o que os outros fizeram comigo, eu não posso me responsabilizar pela atitude errada que os outros tiveram a respeito de mim, mas eu consigo cuidar da minha vinha, guardar o meu coração, para que eu não sofra tão duramente o resultado daquilo que os outros fizeram comigo e saia por aí azedando a minha própria vida e a vida dos outros. Porque quando você está amargo, o que você consegue, quando o coração está amargo, olha o que a Bíblia diz, a boca fala, completa, 1, 2, 3, do que o coração está cheio. E quando o coração está cheio de amargura, a gente sai por aí amargando a vida dos outros. A gente se torna um cacto. Ontem eu estava conversando com uma vizinha lá, e ela falou bem assim, Deus que me levou lá. Ela falou bem assim, a minha mãe é difícil, ela falando da mãe. A gente vai visitar ela, uma senhorinha de idade, a gente vai visitar ela, e depende do dia que ela quer abrir a porta para a gente entrar. Quando ela quer abrir a porta para a gente entrar, a gente entra. Quando não, a gente fica lá do lado de fora esperando.
E ela toca a gente da casa dela. Falei, é. Quando ela abre o portão, é muito raro ela abrir o portão, a gente entra, ela fala bem assim, não veio para dormir não, né? Porque na minha casa não tem cama para ninguém dormir. Que hora que você vai embora? Ela disse que no dia do aniversário da mãe dela, ninguém pode ligar. Se ela esquecer que é o próprio aniversário e alguém ligar, ela atende. Se falar parabéns, ela desliga na cara. Aí ela disse, escuta, ela disse que um dia teve aniversário e reuniu todos os filhos para fazer um churrasco, uma festa para a mãe. E quando chegaram lá com a carne, com o carvão, com o bolo, com o refrigerante, os filhos reunidos, ela tocou todo mundo de lá e foi todo mundo embora com carne, churrasco e tudo. Eu falei para ela assim, a sua mãe tem uma dor muito grande. E ela se tornou esse cacto para se defender da amargura que alguém derramou sobre a vida dela. E cacto, quem conhece cacto? É uma planta cheia de espinhos. E toda vez que você vai lidar com um cacto, manusear um cacto, você sai com uma ferida sangrando. E tem crente nascido de novo da água e do Espírito, e que é um crente cacto. Toda vez que você chega perto dele, você sai ferido, porque quando ele abre a boca é só para falar da sua própria amargura. O amargurado, ele se sente obrigado, ele se sente atraído em demonstrar o tempo todo quão ferido ele está. Ele tem a necessidade de mostrar para as pessoas, ó, eu estou machucado, eu estou ferido. E às vezes, por inocência, ou por falta daquilo que você vai receber hoje, bálsamo, cura, instrução, a pessoa reage com os outros e acaba afastando todo mundo. Ele diz, eu sou de poucos amigos, eu sou seletivo, ninguém beira eu mesmo não. É claro que não beira. Se beirar, vai sair machucado. Chega um momento que a pessoa começa a padecer de solidão, porque ninguém quer estar perto de alguém que fere o tempo todo, que só abre a boca para falar das feridas. E abriu a boca fala do que o coração, e vai. E vai. É que, sabe por que eu estou morena? É que os filhos da minha mãe, você não sabe, senta aqui que eu vou te contar. 1995, 3 horas da tarde. Como eu vou esquecer? E ou você se livra desse fardo, ou esse fardo vai matar você. Porque a raiz de amargura, o sentimento de vingança, o sentimento de demonstrar o quanto está ferido contra quem te feriu, é a mesma coisa de você tomar um copo de veneno e esperar que a outra pessoa morra. Quem está aí? O lugar que ela está, ela não escolheu. Ela não pediu para os irmãos fazer isso. Talvez o que ela queria era que os irmãos fossem amáveis. Mas nem sempre a vida nos dá um favo de mel. Algumas vezes é um limão azedo. Só que você conhece o ditado? Quando a vida te der um limão, parece clichê, né? Mas não é não. Tem como, pastor? Aí ela vai dizer assim, olha o que eu me tornei por causa daquilo que fizeram comigo. Coloca para mim, por gentileza, Gênesis capítulo 49, nós vamos ler a partir do versículo 22. Só para sair na gravação, você me ajuda? Gênesis 49, 22. Olha aqui para mim. No 3, você me ajuda. 1, 2, 3.
José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Segura. Jacó, pai de José, está no leito de morte, pronto para poder abençoar os filhos pela última vez e morrer. Aí ele reúne todos os seus filhos em volta do seu leito de morte, e aí ele vai lançar uma palavra sobre cada um. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Gade, Azer, Naftali. Aí, quando chega em José, o coração de Jacó, porque você conhece a história de José, eu presumo, era o filho mais amado, o coração dele chega a dar uma palpitada, eu imagino, para falar do José. Porque tem os outros e tem o José. Aí ele diz assim: José é um ramo frutífero. Uau! Aí ele diz: o ramo frutífero junto da fonte. Irmão, um ramo que está com as suas raízes fincadas na fonte, ele frutifica o tempo todo. Não é uma planta de vasinho que precisa todo dia alguém ir lá jogar uma aguinha nele para não morrer. É um ramo plantado junto ao ribeiro de água. Assim é José. Tudo que ele coloca a mão prospera, porque o Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação certa, cujas folhas nunca cessam, e tudo que fizer prosperará. Quem é esse? José, com os ramos fincados junto da fonte. Aí diz: os ramos correm por cima do muro. O que é isso, pastor? Olha aqui para mim. José é um ramo frutífero, raízes fincadas na fonte, e ele vai crescendo. Ele vai mandando seus ramos. De repente, o muro para de frente de José. E quando tem um muro na minha frente, eu me vejo impedido de continuar frutificando, porque tem um muro parado. Ou seja, aquele muro é uma limitação diante do meu caminho. Então, eu cresci até aqui, mas aí veio um muro, ficou na minha frente e eu parei. Só que José não. O texto diz que José, quando chega com seus ramos diante do muro, ele não permite que o muro pare aquilo que Deus semeou na vida dele. Ele pega os ramos e joga por cima do muro. O muro não tem poder de impedir de frutificar aquele que Deus plantou junto de uma fonte de água. Então não importa o tamanho do muro que parou no meu caminho. Você diz: eu estava indo tão bem, mas de repente esse caos se instalou na minha frente. Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar nessa manhã. Não deixe essa tribulação, essa dor, essa angústia se colocar como um muro na sua frente. E se colocar, faz igual José. Pega os seus ramos e diz: eu não vou parar aqui, não vou morrer aqui, não vou sucumbir aqui, não vou ser derrotado aqui, não vou ser sepultado aqui, não vou parar aqui. Pega os ramos e joga por cima dos muros. O que esperar que vem nos versículos seguintes, quando Jacó está falando desse José? Você imagina, só deu coisa boa. O cara foi e arrebentou. Só que daí vem o versículo 23. E no versículo 23, 1, 2, 3. Os flecheiros lhe deram amargura, e os flecharam e o aborreceram. Uau! Sabe por quê? Porque frutificar chama a atenção dos flecheiros. Toda pessoa, quando começa a frutificar, ela atrai a atenção dos flecheiros. E quando você pensa: que bênção, Moisés está subindo de vento em popa, está jogando os ramos por cima do muro, esse cara vai arrebentar. O texto dá uma pausa e diz assim: os flecheiros lhe deram amargura. O que ele recebeu em troca pela frutificação de tudo aquilo que ele derramou foi flechada, foi amargura,
foi aborrecimento. E é isso que a vida traz pra gente. Você está lá todo alegrinho, frutificando, de repente vem amargura, flechada, aborrecimento, aí o crente desmaia. O que foi, irmão? Levei uma flechada, não vou mais dar glória a Deus, não vou mais congregar, rasga minha carteirinha, não quero mais servir a Deus. Por quê? Porque os flecheiros me deram amargura. Que foi, irmão, que você está com essa cara no culto, todo mundo adorando e você parecendo que foi batizado num pote de vinagre azedo. O que foi? Estou ferido. Se você estivesse dentro do meu coração, você ia saber por que eu não consigo dar glória. É porque eu recebi um grande aborrecimento. Me deram uma facada. Psiu. José é ramo frutífero, que estende os seus ramos sobre os muros. Mas os flecheiros lhe deram amargura, tristeza, flechada, aborrecimento. E sabe quem eram os flecheiros que Jacó está dizendo que deram amargura para ele? Quem foi? Os irmãos, não. Se José tivesse o espírito amargurado por causa das flechadas, da amargura e do aborrecimento, ele dizia, os filhos de meu pai. Mas quando ele se refere aos seus irmãos, ele diz, os meus irmãos. Porque José é diferente. Me flechou, mas é meu irmão. Me aborreceu, vou olhar no rosto, dar um sorriso, falar, paz do Senhor. Os flecheiros eram seus irmãos. José recebeu uma carga de amargura equivalente, ou talvez até pior, do que a mulher de Cantares que nós estamos conversando sobre ela aqui agora. Só que a mulher de Cantares diz, os filhos da minha mãe. E José estende os seus ramos sobre os muros. E veja, por que José não sucumbiu diante da amargura, das flechadas e dos aborrecimentos? Pergunta para alguém perto de você, você já recebeu alguma flechada? Você já recebeu alguma facada? Pergunta para ele, já pisaram no teu calo? Pergunta para ele, já te amarguraram? Faz assim para ele, já te feriram? Agora fala sério, assim, você não está mais ferido do que José. Fala para ele, você não foi mais ferido do que José. Porque sabe que amargura que é essa? Tem gente que pensa, ai coitado, né, amargura. Pensa assim, oh coitado, José estava jogando bolito e os irmãos não deixaram ele ganhar. Coitadinho, foi embora chorando. Sabe qual era a amargura, a flechada e o aborrecimento de José? Pegaram ele, tiraram a roupa dele, manharam com roupa de um cordeiro, jogaram ele dentro de um poço, para morrer lá dentro. Depois mudaram de ideia, venderam ele para uma caravana de ismaelitas. Ele foi levado para uma terra estranha para trabalhar como escravo. Foi preso. E tem crente que, estou amargurado. O que foi? A irmã passou perto de mim e fez de conta que não me via. Eu estou amargurado. O que foi, irmão? Não me deu a paz do Senhor. Que foi, irmão, que você está com essa cara? Você não sabe o que fizeram comigo na igreja. O que foi? Foi meu aniversário, ninguém lembrou. Você não está mais ferido do que José. Mas sabe qual era o segredo de José? Quem está aí? Quem está comigo? Sabe qual era o segredo de José? Versículo 24. Veja o que o pai diz. 1, 2, 3. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Sabe por que José não morreu, não sucumbiu, não se entregou? Porque o arco dele não estava suprida pela força dos homens. O arco dele estava sustentado pelo forte, que é o valente de Jacó, o pastor e pedra de Israel. Sabe quem não sucumbe à amargura, à flechada? Sabe quem não sucumbe aos aborrecimentos? Aquele que olha para o céu e sabe, eu tenho um pastor. E o meu pastor se chama Jesus Cristo.
E sabe o que o pastor faz? Ele me faz repousar em águas tranquilas. E quando a minha alma está querendo ficar amargurada, Ele refrigera a minha alma. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Levanta a mão para receber. Por causa da amargura, da flechada e do aborrecimento, você não tem que abaixar a cabeça e viver chorando pelos cantos, como se você não tivesse um pai. Olha para o céu, você tem um Deus, você tem um Senhor, você tem um pastor. É Ele que refrigera a tua alma, te leva a pastos verdejantes. Alguém aí grita: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vou dar um minuto para você adorar aquele que cuida da tua alma, aquele que não deixa a amargura te matar, aquele que não deixa o aborrecimento te tornar uma pessoa amarga. Aleluia! Tempos de refrigério. Há tempos de refrigério para aquele que mantém o seu arco sustentado pelo forte. Posso ouvir um amém? Amém. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. 1, 2, 3. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Segura. Naamã, chefe do exército da Síria, homem poderoso na guerra, entrava e saía nas batalhas, vencia sempre. Só que a vida lhe deu um triste presente. Ele ficou leproso. Mas vamos ver, versículo 2. 1, 2, 3. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. 3. 1, 2, 3. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. 4. 1, 2, 3. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Naamã entra com o exército da Síria dentro de Israel, vence a batalha. Aí, quando você vai viajar de férias, você traz para a pessoa que ficou em casa um amuleto, um presentinho, uma lembrancinha, um pingente, né? Porta de galinhas. Eu fui. Aí Naamã tá lá em Israel, diz: eu vou ter que levar alguma coisa de Israel para minha esposa, deixa eu ir na feira. Não, faz o seguinte, eu vou levar uma escravinha para poder ficar cuidando dela em casa, ajudando no serviço. Pega uma menina. No 3 você fala uma menina. 1, 2, 3. Mas não fala o nome dela. Era uma menina. Para a Bíblia dar essa referência de uma menina, devia ter lá 10, 11, 12 anos de idade. E ela é levada como presentinho, um mimo, para a sua esposa, para ser escrava, trabalhar de manhã, de noite, de tarde, e leva. A menininha foi, eu não sei como foi o momento da despedida, mas talvez sendo tirada dos braços dos pais. Imagina a bonequinha caindo no chão. Mamãe, e a mãe, não, pelo amor de Deus, aquele desespero todo. Ela vai. A menina chega dentro da casa de Naamã. Talvez não existisse nenhuma pessoa no mundo que aquela menina odiasse mais do que aquele homem. Porque a tragédia da vida dela, o responsável era ele. Mas ela está lá. Trabalha, cuida, ajuda. Tem saudade de casa, talvez nunca mais vai ver a mãe. Quem está entendendo? É uma menina que derramaram o que sobre ela, gente? Amargura. Imagina, uma menina, não é uma mulher que consegue ter consciência, é uma menina. Aí um dia ela descobre que o seu patrão, o general, o cara que proporcionou para ela a tragédia da vida dela, era doente, leproso.
E ela chama a sua senhora e diz assim: se meu senhor soubesse que tem um profeta de Deus em Israel, ele iria lá, o profeta ia orar por ele e ele ficaria curado. Sabe a pessoa mais ferida daquela casa? É aquela menina. E sabe qual é o intento do coração dela? Trazer cura para aquele que lhe trouxe a maior amargura da sua vida. Ela está preocupada com a cura de quem mais lhe feriu. Ela é uma escrava. Escrava de uma dor, mas ao mesmo tempo ela é serva de uma missão. Posso dar uma palavra para você? Não seja escravo da sua dor. Seja servo da sua missão. Porque talvez ela entendeu. Quem sabe Deus não permitiu que eu estivesse aqui nesse lugar para que a vida desse homem fosse curada. E ela fala do amor de Deus. Ela fala da cura. E Naamã vai até o profeta de Israel. E como você conhece a história, ele fica completamente curado. Quem está aí? Sabe o que é isso, irmão? Isso é não deixar aquilo que fizeram com você te tornar uma pessoa amarga. Isso é não permitir que a amargura que derramaram sobre você se torne o seu estilo de vida. Quem está aí? Tem cura para a sua alma e para o seu coração nessa manhã. O que eu tenho que fazer então, pastor? Você precisa reconhecer e ter a ousadia de perguntar: quem me colocou nesse lugar? A resposta para essa pergunta muda tudo. Aquela mulher que nós estamos conversando sobre ela de Cantares, ela disse: quem colocou ela naquela condição? Os filhos da sua mãe. Então, não foi ela que pediu para estar ali, e ela não entendia também que era Deus que queria que ela tivesse naquela condição. Ela foi obrigada. Queimou a pele, foi castigada pelo sol para fazer o serviço de cuidar da vinha dos seus irmãos. Só que ela também tinha uma vinha. Enquanto ela cuidava da vinha dos seus irmãos, a vinha que era dela, ela não cuidou. Daqui a pouco a gente chega aí. Algumas vezes, em situações que nós estamos, olha para mim que não é fácil, mas também não é difícil. Algumas vezes, nós mesmos nos colocamos em situações que nos trazem amargura. Outras vezes, Deus nos coloca lá. Como José disse para os seus irmãos quando os perdoou: não fiquem zangados nem tristes. Foi Deus que me colocou aqui. Foi Deus que usou vocês para me trazer ao Egito, para agora poder, através de mim, garantir a vida de vocês. Então, seja lá o que for, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Está tudo bem. Deus é quem está. Só que outras vezes, são pessoas que nos colocam. Nem nós mesmos e nem Deus. Só que quando eu entendo quem me colocou nessa condição, percebe? Quando eu entendo quem me colocou nessa condição, fica mais fácil de solucionar o problema. Porque algumas vezes tem gente que quer pegar você e colocar você num rolo que não é seu. Quer te colocar num lugar de amargura que não é seu. Quer te dar posições que não é sua. Você quer ver um exemplo? Lucas capítulo 12. Vamos aprender com Jesus? Vamos aprender com Jesus? Lucas 12, versículo 13. 1, 2, 3. E disse-lhe uma da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos. Tá bom. Só até o versículo 14. Vamos ler o 14 de novo? 1, 2, 3. Mas ele lhe disse: Homem,
Quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Chegaram para Jesus e queriam colocar ele num lugar que não era dele. Senhor, meu irmão, meus pais morreram, deixou uma herança, agora meus irmãos querem ficar com tudo para eles, não quer me dar, vai lá falar com eles para eles poderem fazer uma separação, uma divisão de bem justa, por favor me ajude. Jesus fala, peraí, uma pergunta tem para te fazer, você quer me colocar nesse rolo? Quer. Uma pergunta tem que fazer antes. Quem me colocou, quem me instituiu como repartidor de bens e juiz entre vós e seus irmãos? Só me ajuda aqui. Quem que falou que eu tenho que fazer isso? Quem me disse que eu tenho que ficar nesse lugar? Para trás de mim. Jesus não veio para resolver esse tipo de problema. Jesus tinha uma cruz, morrer na cruz era o seu objetivo final. Quem entende? Mas se distrair com outras coisas que Deus não chamou a pessoa para fazer, é prejuízo. Sabe o que acontece? Tem muitas pessoas que Deus deu algo para você fazer, e você não fez o que Deus mandou você fazer. Mas outras coisas que alguém te enfiou para você fazer, você está achando que você foi chamado para fazer e não foi. Você tem que sair desse lugar. Ai, pastor, estou sentindo peso. O que foi? É que eu sou o esteio da minha casa. Quem te colocou nesse lugar? Não, pastor, é que lá em casa, se eu não fizer, apodrece tudo. Aí adoece, quase morre de raiva, porque está aceitando o lugar que não é seu. E o lugar que é seu, você não ocupa. Porque nós somos um reino de sacerdotes, e talvez você está se envolvendo com coisas que não é para se envolver, e o seu sacerdócio está deixado de lado. Quem entende? Quem está aí? Um dia Deus chega para Caim e pergunta, Caim, cadê seu irmão? Aí Caim diz assim, por acaso, quem me colocou como guarda do meu irmão? Você acha que alguém fala assim com Deus, né? Caim falou. Por acaso o Senhor me colocou como guarda do meu irmão? Sabe o que Deus colocou ele para ser, irmãos? Guarda do seu irmão. A posição que Deus queria Caim era guardar e proteger o seu irmão. Mas sabe onde que ele foi se meter? Ele se colocou num lugar que Deus não tinha para ele. Se tornou assassino do seu irmão. E quando eu estou fora do lugar, eu não consigo concluir o plano, o projeto, o propósito que Deus tem com a minha vida. Talvez tem gente aqui que se diz, pastor, eu estou remando e morrendo na praia. O que eu faço? Talvez você só precise encontrar o seu lugar. Que na hora que você encontrar o seu lugar, essas coisas começam a fluir como um rio na sua vida. Voltemos a Cantares 1:6. Eu senti que vocês deram uma desanimada, ou é impressão minha? Pergunta para alguém, você está amargurado? Fala assim, tá não, né? Você vai sair daqui leve. Deixe esse fardo para trás e vai viver. Quando você está amargurado com o que fizeram com você, você vai para a praia. Aí você senta na cadeira de praia, no sombreiro, cruza a perna assim, chega uma água de coco gelada, mas gelada, pensa aí numa água gelada, de coco, na beira da praia. Aí você está desfrutando do seu lazer, de repente você lembra da pessoa que te feriu. Sabe o que acontece? Acabou férias, joga água de coco para lá, essa água está azeda, amargou na boca. Sabe quando você está almoçando aquela comida mais gostosa do mundo? E de repente você está comendo, lembra da pessoa. Aí quando você percebe, tem um fio de cabelo. Acabou. Aí se você viver amargurado por causa daquilo que fizeram com você, que você nem tem nada a ver com isso, fizeram porque quiseram. O que fizeram diz sobre eles. O que você faz com o que fizeram com você, diz sobre você. Eu só consigo me responsabilizar comigo. Com o outro não, cada um com o seu cada um. Mas você não tem lazer.
Você não desfruta, você não consegue fazer nada feliz. Você vai para o cinema assistir um filme, você não presta atenção no enredo da história, porque você está lembrando daquele dia, 1995, 3 horas da tarde. Como esquecer? Tem pessoas que foram feridas em relacionamentos lá atrás. E agora Deus deu a elas a oportunidade de recomeçar a vida com outras pessoas. Diferente daquelas. E ela não consegue fluir no seu relacionamento novo, sabe por quê? Porque ela quer encontrar naquele, aquilo que aconteceu no outro. Aí não consegue amar a pessoa que está do seu lado, porque está lembrando da ferida que foi causada lá pelo outro, mas aquela pessoa nem está lá mais. Mas você está lembrando. Quem está entendendo? Às vezes nós somos feridos no ministério, e quem veio de feridas, deve estar conversando sobre isso anteriormente. Você foi flechado. Aí agora Deus deu oportunidade para você de recomeçar. Aí você começa o ministério a partir de uma dor. Sabe o que vai acontecer? Não vai dar certo. Porque ou você cura, ou você é curado para viver o novo de Deus, ou então você vai deitar o vinho novo no odre velho, e vai se romper o odre e o vinho. Sabe o que vai acontecer com isso? Como diz o ditado, vai o boi e a corda. Cantares 1:6. Juntos, 1, 2, 3. Não olheis para ser morena. Pera, lê direito. Mariana, nem vi seu. Mudou a leiturista. Mudou a leiturista. 1, 2, 3. Não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence não guardei. Eu cuidei da vinha dos outros, mas esqueci de cuidar. Está aí um problema sério. Tem gente que diz assim, olha, eu sou assim mesmo, eu sou o esteio. Eu vou acudir um, vou acudir o outro. Vou lá resolver daquele ali. Aí eu vou resolver desse aqui também. Ontem eu falei para minha sogra é dessa, minha sogra tem soldado da base, tem soldado da viatura. Minha sogra é da viatura. Quer acudir todo mundo. Pá. Bate com o pé, para com a mão. Filho, neto, bisneto, tataraneto, vizinho folgado. E daí adiante. Sabe o que aconteceu com ela? Tá lá entrevada lá. Tadinha, tratando que não consegue nem mexer. Sabe por quê? Porque acudiu todo mundo e não se acudiu. Eu falei para ela, sogra, a senhora é uma idosa. Eu falei para ela, sogra, a senhora é uma idosa. Se a senhora for obedecer seu corpo, com sangue quente, a senhora começa às 6 horas da manhã e para meia-noite, seu corpo aguenta. Só que depois que parar também já para e já cai. Porque o corpo, na hora da adrenalina, responde. Se a gente não conhecer qual que é o limite da gente e não cuidar de si mesmo, você cuida de todo mundo e no final... Reino de Deus. Pastor cuida das ovelhas. Só que se eu não cuidar primeiro de mim, como que eu vou cuidar de você se eu não cuidei primeiro de mim? Quem está entendendo? Então, irmãos, para de assumir lugares e começa a olhar para você. Não tem como você servir no ministério, não tem como você servir sua família se você não tiver curado. Se você não tiver com as suas feridas cicatrizadas, porque senão você vai ferir. Gente curada cura, mas gente ferida fere. E se você está ferido e essa ferida não fechou ainda, não tem condição de você cuidar dos outros. Você está em perigo e os outros que estão sob o seu cuidado também estão. É sério. Cuidei da vinha dos meus irmãos, mas da vinha que era minha eu não cuidei. Pergunta assim, pastor. Direito, pastor. Como que eu faço para cuidar da minha vinha? Comece reforçando as cercas de proteção.
se você não cercar a vinha, e bem cercado, você corre o risco da sua vinha ser invadida e destruída. E tem gente que decididamente derrubou as cercas de proteção da sua vinha. Aí entraram, fizeram o que queriam e você aí está chorando. Mas quem abriu essa porta foi você. Quem está aí? Quando não observamos isso, damos acesso da nossa vida ou da nossa vinha a quem não deveria ter. Talvez você está dando acesso à sua vida a pessoas que não deveriam acessar a sua intimidade, a sua vida. E o que é isso? Isso é não cuidar das cercas de proteção da sua vida. Quer ver como que a gente faz isso? Pelas redes sociais. A necessidade grandiosa de se expor. Vou almoçar. Prato. Arroz com galinha. Vou jantar. A janta é o arroz com galinha esquentado, para não repetir, então não posto. Posto foto, partiu o jantar. Mas não falo o quê? Porque é o mesmo do almoço. E aí não vai dar ibope. Aí pega as redes sociais e abre. Aí todo mundo sabe quais são os eletrodomésticos que tem na sua casa. Todo mundo sabe a cor do lençol da sua cama. Todo mundo sabe a roupa que você comprou. Todo mundo sabe o lugar que você foi. Todo mundo sabe quanto você gastou. Porque você não cuidou das cercas de proteção da sua vinha. Você expôs o que não tinha que expor. Que necessidade é essa? E tem uma lei. É lei. Isso pode ser lei. Para quem vai na academia. Se não postar, não vale. Aí segura que eu não terminei. Depois você ri. Aí a irmã posta uma foto com metade do corpo de fora subindo e descendo do aparelho da academia e posta: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Já está faltando roupa para cobrir essa vergonha. Porque tua carne está exposta como se fosse carne no açougue. E diz, hashtag tá pago. Deus está falando com você nessa manhã. Aumenta a cerca dessa vinha. Depois está recebendo cantada indecente no meio da rua e fala que o espírito mal está querendo te pegar. Não, é você que não cuidou da sua vinha e agora está sendo acessada por todo mundo. Todo mundo sabe a curva do seu corpo. Quem está aí? Se ajeita nessa cadeira, parece sem... A gente vai deixando, irmão, vai expondo tudo. Expõe tudo. Pode ir na academia. E na academia você vai malhar com roupa de academia. Só que santidade ainda convém à sua casa, ó Senhor. Mas santidade não é na roupa. Santidade não é roupa. Mas quem é santo sabe como vai se vestir. Para não sair por aí envergonhando o nome de Jesus. Então, menos. Posso ouvir um amém? Amém. E não é só para mulher não. Porque geralmente fala de mulher, mas é de homem também. Quem está aí? Como que eu protejo a minha vinha? Tem gente que derruba a cerca, abrindo o coração para quem não tem o conselho de Deus na boca. Está com problema no casamento, vai lá na vizinha, perturbada de espírito. E começa a falar. A vizinha fala assim, eu no seu lugar já tinha largado esse traste. Você pegou a sua vinha que tinha que ser guardada e abriu para quem não tinha o conselho de Deus na boca. Pedindo conselho é uma maneira de você aumentar a cerca da sua vinha. Só que você tem que pedir conselho para quem tem a palavra de Deus. Esse negócio de ficar tomando decisões, não consulta ninguém, não coloca primeiro em oração, não pede opinião, aí depois dá tudo errado e chega pedindo oração.
Pastor, a hora que deu tudo errado porque você derrubou a cerca da sua vinha, os invasores entraram e destruíram. E agora você quer que uma oração de 5 minutos resolva o teu problema? Conselho, diga comigo, conselho. Cuidado com quem você toma conselho, irmão. Cuidado. Cuidado com quem você toma conselho, você vai expor você vai tirar a cerca da sua vinha. Cuidado com os invasores da vinha. Quem está aí? Lá em Apocalipse diz: cuida do que é teu para que ninguém roube a sua coroa. Os invasores da vinha querem tomar a sua coroa, irmão. Que Deus deu para você proteger e cuidar. Cuida do que é seu. Coloca para mim aí, Cantares 2:15, por favor. 1, 2, 3. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Ele diz: pega, capturem. Quem? As raposas. Mas não é só as raposas. As raposas e as raposinhas. Sabe o que a gente faz com a vinha da gente fica em perigo? A gente tapa as brechas grandonas e pensa que a raposona não vem. Aqui o adultério, misericórdia, não. Então passa a brecha aqui. Aqui, roubar, não põe a mão no que é dos outros. Está repreendido, tampa aqui. Só que daí, tampa as brechas grandes e não tapa as brechas pequenas. Só que não tem só as raposas, tem também as raposinhas. E sabe o que diz ali? Porque as nossas vinhas estão em flor. Você tem uma vinha florida que Deus te deu, para você cuidar, para você colocar a cerca. E muitas vezes você fecha as brechas grandes, mas tem coisinha. Coisinha. Você está deixando a sua vinha ser invadida por raposinhas. Porque não cumprimentou, porque não olhou para mim, porque não me ligou, porque... Raposinhas. Está entrando e está fazendo um estrago. Cuida dos invasores da vinha, cuida das raposinhas. As raposinhas, os invasores de vinha, fica assim. Você comprou um carro, já chega. Ô irmão, quanto que você pagou nesse carro aí? Quando você ouvir esse tipo de pergunta, você fala bem assim: eu vou cuidar da minha vinha e não vou responder sua pergunta. Com todo carinho. Está comprando essa casa, é? Vai parcelar em quantas vezes? Porque dinheiro para pagar à vista eu sei que você não tem. Você conhece meu olerite? Tá viajando de férias de novo? A igreja tá rendendo, né? Invasor de vinha. Invejoso. Você queria estar no meu lugar em Caldas Novas, né? Treva. Deus não deu para você, Deus deu para mim. Engole seco, e se tiver dificuldade, bebe um copo d'água. Quem está aí? Cuidado com os invasores de vinha. Vem perguntando: como que está seu casamento? Sua esposa... O que você quer saber da minha esposa, rapaz? Para trás de mim, arreda Satanás. Mulher, só as mulheres, diga glória a Deus. Para de elogiar seu marido demais para as amigas. Aí meu marido, ele leva flores para mim no serviço. É? Aí as invasoras de vinha ficam assim: é mesmo? Você já fez exame do coração? Como que está a sua saúde? Roda de homem. A minha mulher, cara, você tá doido. Vou te contar uma coisa. Diga assim: a minha vinha é protegido. Não fala da sua intimidade para os outros. Não sai por aí abrindo seu coração para qualquer pessoa. Sai dessa roda que estão falando o que a esposa ou o esposo faz ou não faz. Ninguém tem nada a ver com isso. Proteja o que Deus te deu. Porque depois, quando vier o invasor de vinha, você vem pedir oração. Pastor, a pomba gira foi lá. A pomba gira, irmão, você abriu a porta. Entrou pela porta da frente. E quem abriu foi você.
Esposa, cuida desse marido que Deus te deu. Atende ele em todas as suas necessidades. Eu não posso falar que quais são todas as necessidades, que é muita coisa. Mas quando você faz isso, sabe o que você está fazendo? Você está levantando as cercas da sua vinha. Na hora que esse homem chegar do serviço, depois do trabalho cansado, o que você estiver fazendo, para e vem receber ele na porta. Sabe quem entrou pela porta da sala? O sacerdote que Deus levantou dentro da sua casa. Quando ele chegar, que abrir o portão, faça ele sentir que ele chegou no céu, para que quando ele estiver trabalhando, ele não veja a hora de voltar para casa. Não faça do seu lar um inferno, para ele pensar que ele está chegando numa repartição pública, na ouvidoria do Procon. Nem desceu do carro no portão, já está lá, o chuveiro queimou. E o lixo está aqui no quintal tomando conta, tu não toma providência. Por que eu estou falando isso, irmãos? É porque quando você se comporta dessa maneira, você está deixando as brechas para Satanás ficar de olho no que é teu. Maridos, mesma coisa. Trata a sua mulher com honra, com um vaso mais vaso. Não deixa ela virar um galão de água. Respeito, dignidade. A mulher é o vaso mais frágil, é o tesouro de Deus na vida de um homem. Quem está aí? Aí a gente não protege as cercas da vinha, não cuida, e os invasores estão lá, ó, de olho. Não quero demorar muito. 1 de Reis, capítulo 21. Dá uma relaxada, irmão. Eu senti você tenso agora. O que foi? Adolescente, proteja sua vinha. Só os adolescentes, diga amém. Amém. Proteja sua vinha. O cara vir querer com conversa atravessada para você, você já levanta o dedo e fala: o sangue de Jesus tem poder. Eu sou um jardim fechado. Não é para assustar, para amedrontar, mas para que o temor de Deus entre no seu coração. Olha para alguém perto de você e diga assim: cuidado com a sua vinha. Fala para ele ou para ela: tem alguém de olho na sua vinha. 1 de Reis, capítulo 21. Vamos juntos. 1, 2, 3. E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote o jezreelita uma vinha que em Uma vinha que estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. 2. E Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Parou. Nabote tinha uma vinha. Vamos continuar lendo aí, depois eu venho com a história. 3. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me, ó Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Nabote tinha uma vinha. Plantou, aliás, plantou não, recebeu de herança dos pais. Cuidava. A cerca, Bruno, em dia. Tudo bonitinho. As vinhas verdinhas, coisa mais linda do mundo. Tenta visualizar aí. Melhor do mundo. Bem cercada, bem cuidada. Tinha uma torre, tinha um lagar, tinha tudo.
Aí, um dia, o rei Acabe, passando na rua, olhou para aquela vinha bonita, florida, toda frutífera, falou assim: que vinha, hein? Eu vou ali tranquilo, quero essa vinha aí, para mim. Chegou lá na porta. Seu Nabote, pois não, eu vim aqui fazer uma proposta para o senhor. O senhor quer me dar ou me vender essa vinha aí? Aí Nabote disse: não, não está à venda não. Tem alguma placa de venda aí? Não. Então não estou vendendo não. Eu dobro o valor. Não quero. Vou fazer o seguinte, eu troco com você, você lê o texto, por uma vinha melhor. Sabe essa vinha que você está vendo aí? É bonita? É. Vou te dar uma melhor e maior em troco dessa. Psiu. Cuidado com ofertas muito chamativas. Um trem que custa 100, o cara está te vendendo por 30. Todo mundo sabe que o preço da carne está caro, né? O cara vem te vendendo uma carne baratinha. Foi preso um carro cheio de carne de cavalo. Fala assim: quando a esmola é grande, o santo desconfia. Essa proposta, dou o dobro, dou uma melhor. Nabote assim: guarde-me o Senhor. Eu não posso vender, não posso arrendar, não posso trocar, sabe por quê? Porque essa vinha aqui foi a herança que o meu pai me deu. Pouca gente entendeu espiritualmente o que eu acabei de falar. Nabote diz: não dou, não vendo, não arrendo, não empresto. Pode oferecer 1 milhão aqui para mim, que eu não negocio aquilo que o meu pai me deu. É minha vinha, foi meu pai que me deu e eu não coloquei a negócio. Aí Acabe foi para casa chorando, não comeu, não bebeu, o problema é dele. Vai passar fome. Mas o que é meu, eu só saio dessa vinha aqui se passar por cima do meu cadáver. E passou. Que Acabe chegou em casa choroso. A magrela Jezabel falou assim: o que foi que você está descompensado, homem? Na hora dessa, você é o rei daqui. Ele disse assim: eu estou muito triste porque eu queria a vinha do Nabote não quis vender. Ele falou assim: por causa de uma vinha? Faz o seguinte, eu vou matar Nabote, você pega a vinha. E Jezabel mandou matar Nabote. E Nabote morreu. E o que eu vou falar aqui agora é pesado, mas que o Espírito de Deus ministra ao seu coração. É melhor morrer do que perder aquilo que Deus te deu. É melhor morrer defendendo a tua vinha do que ficar vivo e perder a herança que o Senhor deixou confiada nas suas mãos. Sabe o que a Bíblia diz? Lá nas cartas de Pedro, eles dizem assim: eu sei que vocês têm vencido as tentações e vocês têm resistido bem, só que vocês ainda não têm resistido até a morte. Sabe o que acontece? Diante da pressão, a pessoa cede. Tem gente que, a princípio, não quer vender, não quer negociar, mas daí o inimigo da tua alma, que está de olho naquilo que é teu, vai melhorando a proposta. Ele sabe o que você gosta, ele sabe a cor dos olhos que você gosta, ele sabe o porte físico de quem você gosta. Ele sabe o que já está dentro da sua mente, do seu coração. Ele vai só melhorando a proposta. E o crente firme, posso ouvir um amém aí? Amém. E o crente firme, não vendo, não dou, não empresto. Só que ele vai melhorando a proposta. E está escrito assim: vocês precisam resistir até a morte.
só vai ter minha vinha se passar por cima do meu cadáver. E aí Jezabel foi lá e matou Nabote. Passou em cima do cadáver, ainda deu uma cuspidinha. Falou, é minha ou não é minha? É grave isso, não é? Eu estou orando pela cara de vocês, estou vendo. Irmão, tá assim. Mas é isso que aconteceu. Os invejosos querem isso, irmãos. O invejoso não quer um carro parecido com o seu. Tem gente que quando o irmão compra um carro da mesma marca, eu dei, fala assim, o irmão está com inveja de mim, comprou um carro igual ao meu. Isso não é inveja não, irmão, isso é besta. Ainda mais se ele chegou perto de você e perguntou, esse carro é bom? É, não dá trabalho, é bom, econômico. Acho que eu vou comprar um desse. Não é inveja, tem gente que pensa que isso é inveja. Não é inveja. Gostei dessa camisa sua? Acho que eu vou... Achei bonita, vou comprar uma para mim. Aí aparece o irmão no outro dia com a mesma camisa do outro. Isso é inveja? Claro que não, irmão. O invejoso não quer um carro parecido com o seu. O invejoso quer o seu carro. O invejoso não quer um marido. Ah, seu marido é tão bom, né? Ah, se eu arrumasse um marido assim, ele não quer. Ela não quer um marido parecido com o seu. Ela quer o seu marido. Isso mesmo, Andréia. O Augusto inflou, bateu no teto e voltou agora. Irmãos, Acabe era rei e podia querer qualquer vinha que ele quisesse dentro da nação, do território de Israel. Mas ele se encantou pela vinha do Nabote. E Satanás tem muita gente na mira dele. Só que vai chegar uma hora que ele vai olhar para você. Todos nós estamos na mira. Ainda mais se você estiver frutificando. Ainda mais se você estiver na presença de Deus. Por fim, fala de novo aí para alguém, cuida da sua vinha. Agora Deuteronômio 22, 9. Como que eu cuido, pastor, da minha vinha? Porque a mulher de Cantares disse assim, eu cuidei da vinha de todo mundo. Mas a vinha que era minha, não cuidei. Tem gente que fica o dia inteiro. Ai, o que foi, irmão? Tô numa angústia. O que foi, irmão? O Zé Felipe separou. Meu Deus. E eu? Quem é Zé Felipe? Você não sabe? Não, estou cuidando da minha vinha. Tem gente que sabe quem casou, quem não casou, quem separou, quem divorciou. O nome de todos os atores famosos, o nome de todos os hits do momento. Mas você pergunta para ele um versículo da Bíblia, ele não sabe de cabeça. Sabe maratonar todas as séries da Netflix, mas você pergunta para ele um texto bíblico, embaraça. Posso ouvir um amém aí? Não cuida. Fala para alguém assim, toma conta da sua vida. Larga de preocupar com a vida dos outros. Você viu? Você viu aqueles dois casal? Vieram no culto, sentou um na frente e o outro lá atrás. Aí tem. E daí, irmão? Senta onde eu quiser. Você viu fulano na hora da ceia? Passou a bandeja perto dele, não pegou a ceia. Se investigar ali, já sabe. Está preocupado com a vida de todo mundo e não cuida da sua vinha. E os invasores estão lá, vou te pegar. Bem ali na esquina. Fala assim, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Eu estou terminando, tá, irmãos? Não se afadigue, não. Quem está com muita vontade de ir embora? Só a Rosa. Mas foi despercebido. Foi por inocência. Ela estava recebendo. Te amo, Rosa. Você é uma benção. Deuteronômio 22, 9. Pergunta assim, pastor, como que eu cuido da minha vinha? 1, 2, 3. Não semearás a tua vinha de diferentes espécies de semente, para que se não profane o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Conserve a pureza da semente.
onde tua vinha está plantada, não plante semente estranha no meio dela. Tem gente que é crente, sou de Jesus, sou de Deus. Ele acorda cedo, vai pegar a revistinha do João Bidu para ver o que o horóscopo dele está falando naquele dia. Sabe o que é isso? Diga comigo, semente contaminada. Sincretismo, amuletos, horóscopo. Está dizendo ali que você não pode plantar uma semente estranha na vinha. A semente tem que ser pura. E para cuidar da pureza da semente, eu tenho que saber o que eu vou plantar lá. E tem gente que está na igreja. Está na igreja. Mas você acredita que tem gente que está na igreja e faz simpatia? É. Para ganhar dinheiro. Pega um... Não sei. Todo mundo assim... Fala. Seis criativos, irmão. Tem um pé de espada de São Jorge plantada na porta de casa. Que isso, irmão? Ah, isso aqui é para espantar os mal. Comigo ninguém pode. O que é isso? Isso aí é a proteção da minha casa. Eu plantei para proteger. Semente misturada. Tem religião que faz uma mistura. Não vou entrar muito em detalhes. Mas é uns amuletos, uns apetrechos, uns cacareco. A semente não sei das quantas, a água não sei da onde, mistura tudo, não sabe se é judeu, se é crente, é um kippar, é um não sei o que, aquele trem. Conserve, diga para o seu irmão, conserve a pureza da semente. Sabe o que protege você e a sua casa? É o sangue de Jesus. Sabe quem guarda você? É aquele que não tosqueneja, não cochila, nem dorme, o guarda de Israel. Deuteronômio 32, 32. 1, 2, 3. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de fel, cachos amargosos tem. O Senhor está falando aqui. Cuidado com o solo em que a sua vinha está plantada. De repente a semente é boa e você joga numa terra ruim. É semente boa, mas está plantando em Sodoma, em Gomorra. Talvez você tenha uma intenção boa, mas você está semeando no lugar errado. Seu trabalho é bom, você é bom naquilo que você faz, mas você está te desgastando com coisas erradas. Não foi isso, não foi nesse lugar que Deus mandou você semear. Eu estou ameaçando terminar faz hora, mas eu vou terminar. Irmãos, quando o pastor fala assim, eu vou terminar, vocês falam assim, ou então continua. Tá falso assim não adianta. Isaías capítulo 5, versículo 1. É um poema. Quem gosta de poesia? Poema. Poema do profeta Isaías. Capítulo 5, versículo 1. Vamos ler do 1 ao 7. Depois disso eu trago só mais um texto, a gente finaliza. 1, 2, 3. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. E a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E esperava que desse frutas boas, mas deram uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto, derribarei a sua parede, para que seja pisada. E a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, mas crescerão
sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Poema da vinha. Isaías. O meu amado plantou uma vinha. Construiu uma torre para observar lá de cima os inimigos. Cercou, mas não era uma cerquinha de madeira não. Cerca boa, para não entrar nem raposa, nem raposinha. Ele pergunta, o que mais ele poderia fazer que ele não tenha feito por essa vinha? Diz que ele cavou as raízes para que ela frutificasse, podou, cuidou, construiu um lagar para que as uvas produzidas naquela vinha dessem um bom vinho. Ele fez tudo e analisou, minha excelente vinha, que linda minha vinha. Só que daí ele disse, mas essas vinhas não produziram fruto bom. Elas começaram a dar frutos amargos. Ele foi lá e tratou, ele foi lá e cuidou, ele foi lá e reforçou os cuidados, e ela continuou produzindo fruto mau, amargo. Aí ele disse assim, já fiz tudo que eu podia com essa vinha, mas essa vinha não toma jeito, só produz o fruto mau. A semente é boa, o solo é bom, os cuidados são os excepcionais, mas voluntariamente ela decidiu produzir amargura. Aí ele diz, sabe o que eu vou fazer com essa vinha? Não tenho outra opção. Vou derrubar a cerca. Vou tirar a proteção dela. Fala assim, eu sou a vinha de Deus. Mais forte, eu sou a vinha de Deus. Digo, meu dever é produzir frutos bons. Porque toda árvore que não produz bom fruto será arrancada e jogada no fogo. Vou tirar a cerca, derrubei, agora quem quiser pode invadir. No lugar de vinha vou plantar espinhos. É isso que acontece com quem decide produzir amargura. Não coloca a culpa na semente, porque a semente é boa. Não coloca a culpa no solo, porque o solo é bom. Não coloca a culpa na ausência de cuidados, porque o cuidado foi o melhor. É você que decidiu produzir amargura. Porque você não soube lidar com aquilo que derramaram sobre você. Você está em perigo. Mas que bom que o Senhor te trouxe aqui nessa manhã. Para arrancar essa amargura de você. Para tirar esse fel da sua alma. Para você aprender a lidar com as coisas que fizeram com você de maneira curada. Um dia, eu era criança, cortei minha mão em cima de um monte de tijolo, a senhora lembra? Rasgou, teve que costurar. E aí, doeu demais, sangrou, eu chorei muito. Fui para o hospital, aquela agonia, criança ainda. E por muitos dias, doeu muito. Mas depois foi sarando, hoje está aqui, ó, ficou uma marca, uma cicatriz, de perto você consegue ver. Eu olho para isso aqui, eu sei que um dia doeu, um dia sangrou, ficou a marca. Mas não dói mais. Isso é cura. E o Senhor quer curar a sua alma. Não é para você esquecer tudo que aconteceu. E esse perdão que você dá também não faz a pessoa se tornar a melhor pessoa do mundo. Isso não muda o que fizeram com você. Isso só muda você. Mas você precisa entender sua responsabilidade. E você não pode se responsabilizar pelo que fizeram. Você tem que se responsabilizar por você. Cuidar da vinha dos outros. Mas não deixar a sua própria vinha sem cuidado. Você pode se colocar de pé. Eu vou ler só mais um texto. Jeremias 2:21. Não me infarta, não. 2:21 diz de Jeremias: a tua mesa cura. E cuidado para não colocar ao vivo. 1, 2, 3.
Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada de vinde estranha? O Senhor está perguntando para você. Eu te plantei como uma semente boa. Eu te plantei como uma semente fiel. Que fizeram com você? Que fizeram você se tornar para mim uma planta degenerada estranha? A tua mesa cura. Que fizeram com você para que você ficasse assim? Coloca a mão no seu coração, diminui as luzes aqui na frente. Eu quero que você comece a orar, porque enquanto a gente ora agora, eu quero profetizar, porque essa palavra aqui é poderosa, irmão. Isso aqui não é só um ensinamento para a sua vida, não. Isso aqui tem unção. A palavra de Deus não volta para trás vazia, sem que antes dê fruto para aquilo que foi designada. Essa palavra tem poder de entrar dentro da sua alma hoje e arrancar essa agonia, essa amargura, arrancar essa dor. Pastor, mas eu ainda lembro. É lógico, você não pegou amnésia. Você vai lembrar. Só que a diferença é que quando você lembrar, não vai doer mais como antes, porque cicatrizou. E quando tiver ok, vocês me avisam aí atrás. Coloca no YouTube mesmo. Não, normal. Pode soltar. Eu quero que você vá orando. Eu quero que você vá orando. Mas ora, irmão, não fica assistindo não. Ora para o Senhor. Seja ministrado agora.